Então, a segunda parte do vídeo, né? Porque assim, o bendito do YouTube não corta o meu vídeo e tal. Onde eu parei, não lembro nem onde foi que eu parei, mas foi se passando a gestação e tudo seguindo na ordem que Deus decretou. Eu tinha enjoo, mas eu tinha enjoo só sabonete. E isso assim, coisinhas básicas. Sempre comi de tudo, sempre fui uma draga pra comer. Ai, deixa eu esticar minhas pernas. Tá doente. Então, sempre fui uma draga pra comer, nunca tive assim restrições. Então, aí quando chegou no 8º mês, nossa gente, sempre no domingo. Chegamos no domingo e eu acordei com uma sensação muito estranha de que tô ouvindo barulho de goteira ali. De que descia um líquido de mim. No começo eu achei que... Eu achei... De mim? Eu falei de mim? Um líquido descia. Igual os meninos falam, mãe, esse brinquedo é de mim? É de mim. Então, daí, no 8º mês, começou a descer esse líquido. Eu achei que era vontade de ir no banheiro, mas mesmo eu indo no banheiro, esse líquido não parava de descer. Daí o que eu fiz? Eu falei pro meu esposo e ele resolveu me levar num hospital que tinha próximo à minha casa. Chegando lá no hospital, eu pensava assim, não, eu vou chegar, ele vai examinar e vai me mandar pra casa, né? Inocente, hashtag a inocente. Mas quando eu cheguei lá que ele me examinou, aí ele falou assim, Juliana, você tá com acho que não sei se foi não lembro, gente, faz muito tempo, 1 ou 2 dedos de dilatações. Esse líquido que tá saindo é da bolsa de um dos gêmeos, que eles estão em bolsas separadas, eles estão ligados por um cordãozinho, mas em bolsa separada. E eu vou ter que te internar e você só vai sair daqui quando os gêmeos nascerem. Só que naquele calor da emoção, eu não ouvi nada que ele disse. Daí me prepararam, já me sentaram numa cadeira de rodas, que eu não podia mais andar, me colocaram numa cadeira de rodas e já me internaram. Eu chorei a noite inteira. Foi chuvas de verão, foi nuvens passageiras. Como eu chorei. Eu vi minha mãe, eu chorei, eu vi minha irmã, eu chorei, tudo eu chorei. Me internaram, eu tinha que ficar sozinha, sem ninguém. Um hospital horrível. Não deixava ninguém entrar no hospital. Daí eu fiquei lá internada e a moça vai me examinar. Daí eu conversando com ela e eu falei assim, tá, quando o líquido parar de derramar, vocês vão me dar alta, né? Daí ela falou, não. Ela falou, você só sai desse hospital com gêmeos no colo. Daí eu... Deixa eu me passar. Daí ela falou, Juliana, o que aconteceu? Uma das bolsas rompeu e tá descendo o líquido. Então, se eu te mandar pra casa, coisa que nunca vai acontecer, pode acontecer de você entrar em trabalho de parto na sua casa, indo pra sua casa, em qualquer lugar. Então é risco pra criança. E os seus bebês, eles são prematuro, baixo peso, provavelmente vai nascer com alguma infecção, porque o líquido tá descendo e esse líquido é a proteção deles. E se acontecer dos seus bebês, outro caminhão. Nossa, hoje tá que tá de caminhão, hein? Se acontecer dos seus bebês nascerem, eles vão precisar ser entubados. Então nasceu, entuba. E se não for entubado, eles podem entrar em óbito. Então você não vai sair daqui, nem sonha, nem pense nessa possibilidade. Daí eu já fiquei triste, né? Chorei, tal, tudo bem. Fiquei 3 dias internada, eu não podia andar. E tipo a Eliana, o caso da Eliana do SBT. Eu não podia andar, mas eu andava, gente, porque eu era muito agoniada. Eu não conseguia ficar naquela cama assim, parada. Ai, meu Deus, só tinha uma televisão naquele quarto, porque eu levei a minha televisão, porque senão nem televisão eu tinha. Não tinha televisão. Aí dizia que eu não podia andar, mas eu andava, eu ia no banheiro, eu
assim, não saía do corredor, mas eu ficava da minha cama, ia pro banheiro, voltava, ia ali na televisão e assim, nada saía andando. Até colocar a mão na barriga, eles me proibiram. Eles não deixavam que eu colocava a mão na barriga, porque dizia que podia fazer com que os gêmeos queressem nascer mais cedo ainda. E eu sempre chorava e ficava, meu Deus, por que Deus permitiu essa situação que essa situação acontecesse na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa que eu fui pra igreja, eu nunca fui uma pessoa assim, que bebia, usava drogas, esses negócios assim, sabe? Aquele momento você começa a questionar Deus o porquê. Daí, acho que na madrugada assim, tá o quarto dia, eu já tava chorando tanto, tanto, tanto. Eu me lembro que nessa noite a comida já não me descia. Nada que eles me davam me descia. Eu tinha parado de comer no hospital. Parado, nada. Tudo que eles me davam assim me dava ânsia de vômito. E eu chorei e falei assim pra Deus. Eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Porque do que adianta eu ficar aqui um mês e meus filhos nascerem e morrerem? Então que seja feita a sua vontade. Se for pra mim ficar 3 dias, 4 dias, se for para meus filhos nascerem mortos, eu prefiro que eles nasçam agora, que tá novo, que eu tô com pouco tempo e assim eu não vou sentir tanta tristeza, né? Eu acho que tristeza a pessoa sente, mas eu falei assim pra Deus. E nisso me mudaram de quarto, me tiveram que levar para outro quarto, porque o quarto que eu tava era considerado para as mães que já tinham filho. E como eu não tinha filho, me mudaram de quarto, foram me levar para outro quarto. Chegando no outro quarto, no quarto que eu tava, assim no dia que eu entrei, uma mocinha entrou comigo e o caso dela era o mesmo que o meu, e a gente conversava e a gente se intertinha. Nesse dia me mudaram para outro quarto que eu não conhecia a mãe. Quando eu cheguei no quarto, ela tava de costa, eu nem vi o rosto dela, não sabia nem como ela era. Não tinha quem eu conversasse porque eles tinham mandado os parentes ir embora e falaram pra mim que eu não poderia ficar com ninguém, porque eu já era maior de idade e etc e tal. E eu fiquei tão triste assim. Daí eu fui pro quarto e nisso que eu deitei pra dormir, me deu uma vontade de ir no banheiro. Eu não lembro que horas são. Gente, eu acho que já era meia-noite, eu acho. Já era meia-noite, eu deitei assim pra dormir. Aí o meu acesso saiu. O acesso, não sei se estava aqui, saiu e ela foi me picar aqui. E eu já tinha sido tanto picada que acredito que quando ela pôs a agulha em mim, eu chorei. Gente, mas eu já sabia de chorar. Eu tava muito sentimental. Eu chorei, chorei, chorei. Ela falou, por que você tá chorando? Eu não sei porque eu tô chorando, mas eu tô chorando. Tipo, não sei, gente. Eu nunca fui chorar por injeção, mas eu chorei tanto. Daí eu falei, nossa, meu Deus, como que Deus permite que aconteça isso com o ser humano, né? Tá longe dos meus familiares, longe de tudo e de todos, tá com um monte de gente estranha sendo futucada. Todo dia eu tinha que fazer exame pra saber como é que estavam os bebês de ultrassom e toque e etc e tal. E meu Deus, né? Era um vulco-vulco, mexe-mexe daqui, mexe-mexe dali. E de repente eu fui no banheiro pra fazer xixi e em vez de descer o líquido, começou a descer sangue. Daí pronto. Foi que eu me desesperei, né? Porque o normal era o líquido, né? Comecei a chorar, chorar, chorar. Fui na enfermeira e falei, ai, tá descendo sangue, eu tô abortando. Tudo meu era chorando. Gente, eu tava Maria das Dores. Parecia aquelas novelas mexicanas. Tudo meu era choro, choro, choro. E era choro mesmo, choro que eu faço cara assim. Esse vídeo do meu casamento, quando eu casei, eu chorando. Meu Deus, que mico. Eu falo, meu pai, como é que eu consegui fazer isso? Eu entrei assim, ó. Ai, meu Deus, que piada. Então, continuando o foco, Juliana, esse vídeo vai ficar longo, vai virar 3 partes. Aí ela me levou lá pro quarto e falou assim, a gente vai fazer um exame em você pra ver o que aconteceu. Mandou eu sentar numa cadeira de rodas e já me levou pra uma ala lá onde só tinha mulher que já tava parindo, né? Todo mundo já assim gritando, uma grita daqui, outra grita dali, lá vai eu. Você grita, você grita, você grita, você grita, eu choro, tá? Aí me deitaram lá na cama, de rapidez já veio não sei se era médico,
Não sei se era médico, eu não sei nem a profissão dele. Eu sei que ele colocou uns aparelhos em mim. Peraí. Ele colocou uns aparelhos em mim e... Primeiro ele fez o toque. Daí ele falou, olha, você tá com... Gente, eu não lembro se foi 4, se foi 5, mas acho que era 5 centímetros. Você tá com 5 centímetros de dilatação. E eu vou pôr esse aparelho em você pra saber como é que tá o batimento cardíaco das crianças. Pra não ter aquele batimento que diz o feto em... Ai, quando o feto tá pra morrer assim. Ai, em sofrimento, uma coisa assim, né? Daí ele colocou, ele falou, não pode se mexer, porque senão eu vou ter que começar de novo. Daí começou a me dar uma cólica tão forte que todo exame que ele fazia eu me mexia. Daí ele saía, quando ele voltava eu tinha me mexido, eu tinha que fazer de novo. Eu fiz acho que 2 vezes. Na segunda vez, ele falou assim, você tá sentindo alguma coisa? Daí eu falei, eu não sei, tá vendo uma dor estranha. Gente, eu nunca tinha sido mãe, eu não sabia o que era contração. Daí ele falou assim, você tá tendo contrações. Eu, hã? Mas não tá na hora de nascer. Ele, você tá tendo contrações. Aí, nossa, era uma dor estranha, vinha assim, ó. Aí, parecia que a criança tava se revirando. Aí, passava. Aí, de novo. Passava. Daí me levaram pro centro cirúrgico. Tudo assim, ninguém explicava nada, eu só ia. Daí ele me deitou, me sentou na cama e falou assim, o médico que ia fazer o parto falou, mãezinha, você tá em trabalho de parto e nós vamos fazer a cesárea. Aí eu, agora. Mas a minha dor era tão grande, gente, que quando ele falou isso, sabe quando você, meu Deus, tira esse neném daqui porque eu não tô mais aguentando. Era uma dor muito forte. Parecia que a criança tava se revirando assim dentro do ventre. Nossa, que coisa estranha que eu senti. Eu nunca tinha sentido uma dor tão estranha daquela. Daí ele já aplicou a hack. E nisso que ele aplicou a hack, a dor passou. Daí eu me deitei. Tirou uma criança. Não chorou. Ele não chorou. Tirou o Gustavo, que é o primeiro. Não chorou, tal. Me mostrou. Já levou ele. Nossa, bem pequenininho, gente. Meu Deus. Que toquinho assim de gente. Marcelinho parecia uma lagartixinha com as pernas assim arreganhadas. Aí levou ele. Aí tirou já o segundo, que eu não tinha certeza se era 2 meninos, porque os médicos na gravidez toda me disseram que poderia acontecer de nascer um menino e uma menina. Eu, no meu coração, dizia, são 2 meninos, são 2 meninos, são 2 meninos. Tanto que eu pedi que nasceu 2 meninos. Aí tirou o Guilherme e levaram. O que aconteceu? Na UTI tava tendo um surto de infecção. Na UTI para criança estava tendo surto de infecções. Levaram meus filhos, não tinha a isolete para os meus filhos ficarem. A isolete é a caminha que põe o bebezinho para entubar e tudo mais, não tinha. Não sei onde acharam um tubo, entubaram o Guilherme, porque o Guilherme era mais fraquinho, ele nasceu bem mais frágil que o Gustavo. E o Gustavo, como não tinha nada para ele com 8 meses, gêmeos, baixo peso, ele teve que ficar sem nada, sem aparelho, sem nada. E quando a médica chegou e falou, mãe, a gente não tem aparelho para entubar os seus filhos. O hospital tá com surto, mãe, olha, tira da mente que eles vão resistir, que eles não vão resistir. Então não fica com a esperança assim de, o meu filho vai viver aqui, mãe, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, não há nem possibilidade. Daí eu comecei a chorar e falei assim, Deus, se tu não puderes vir, envia um anjo e põe um anjo acampado assim na frente do bercinho deles, meu Deus, pra proteger eles. Não deixe que meus filhos morram sem antes eu dar um cheiro, sem antes eu dar um beijo, que eu falei, meu Deus, é muita injustiça isso. Um ser humano passa 8 meses pra ter um filho e quando nasce não pode nem dar um cheirinho, aquele cheirinho gostosinho. Daí se passou a noite inteira, eu capotei, gente, que eu tava anestesiada, eu capotei. Fiquei até no corredor, fui acordar no outro dia no corredor. Nem um quarto tinha pra mim, fui acordar no corredor. Me levaram pra lá. E nisso não deixaram que o meu esposo fosse ver as crianças. Eu liguei do nada assim pra minha irmã. Quando a enfermeira falou assim, eu vou chamar um médico pra te examinar. Eu já catei o celular e liguei pra minha irmã e falei, eu tô
eu tô, como é o nome? Tô abortando. Daí minha irmã ligou pro meu esposo. Meu esposo, de madrugada, já correu pro hospital. Chegou no hospital, não deixaram meu esposo entrar. Meu esposo não viu o nascimento dos meninos. Quando meu esposo foi ter, assim, a noção de que eu tinha tido o bebê, ele me viu num corredor. Ele olhou assim no corredor e me viu num corredor. Não deu pra ver direito, porque a barriga tava grande, mas eu tava nua, gente. Eu tava nua. Eles me deixaram nua, num corredor, passando um monte de homem. Uma calamidade. Um hospital lixo, lixo, lixo. Daí, meu esposo me viu tal, e viu que era eu, e me deixaram até, se eu não me engano, acho que eu catei o plantão das 7 da manhã, com troca de plantão, que foram me levar pra um quarto. Mas nisso eu não reclamo porque eu capotei. Eu sempre fui dorminhoca, eu capotei. Nisso, quando foram fazer o meu parto, eu tava roncando. Eu caí num sono doido lá, brabo, que eles falam, nossa, ela tá roncando. Eu só ouvi assim a voz, roncando, roncando, que eu dormi, né? Daí me levaram lá pro quarto e depois eu fui ver meus filhos. Quando eu fui ver meus filhos, o Gustavo ainda tava sem tubo. Ele só tava com um negocinho que enfiava aqui no nariz pra alimentação. O Guilherme também. Nossa, gente, eu chorei, chorei, chorei. Quando eu toquei neles assim, ó, eu não acreditava que eram meus filhos. Daí começaram ligar para vários o hospital que eles estavam começaram a ligar para vários hospitais para eles aceitarem eles, porque senão eles morreriam lá. E ligando, e nem o hospital queria, ai, não vou pegar, porque ela tá cheia e tal. Quando foi à noite, conseguiram uma transferência para um hospital de Taipas para levar eles. Meu Deus, pensa numa cena de terror, meu pai, a cena de terror. Pegaram meus filhos, era um dia chuvoso, pegaram os dois pequenininhos, gente frágil, todos uns toquinhos de gente assim, um entubado, um tubo dentro da garganta dele, e o outro só sobrevivendo pela fé de Deus, que Deus enviou um anjo, e um anjo segurava ele e não deixava que acontecesse nada. Daí, pela fé de Deus, e eles foram transferidos para outro hospital, saíram numa ambulância. Eu não pude sair do hospital porque eu estava internada, então eu só via eles carregando, eles fechados numa caixa grande assim, transparente, com os aparelhos e aquele pipi, pipi, bando de aparelho, um médico junto com um monte de enfermeiro. Pense, gente, na visão assim, triste. E saíram levando meu filho, e um filho levou depois veio buscar o outro, levou nem sei que foi que levaram, e saiu no hospital, aí, nossa, veio aquela tristeza, eu falei, acho que essa é a última vez que eu vejo ele. Agora só no enterro. Gente, eu não tinha... Eu achei que eu não ia chorar. Porque Jesus faz o quê? Vai fazer já 4 anos. Mas quando eu lembro do que eu passei, me parte o coração mesmo. Porque foi Deus que protegeu meus filhos. Foi Deus que me deu. E quando Deus dá, ninguém tira. Ninguém tira. Daí levaram um e eu fiquei com o outro. Eu fiquei ali acariciando ele. E eu pensei assim, ai, filho, a mãe nunca vai chegar pra te dar um beijo, porque eu não podia beijar ele, porque ele tava fechado numa incubadora. E a única coisa que eu podia fazer era enfiar a mão pelo buraco pra tocar nele. E eu pensava, meu Deus, Deus vai levar meus filhos e eu não vou... Um beijo, um beijinho, eu não vou poder dar um beijinho. Nada. Eu não vou poder cochichar no ouvidinho dele e dizer o quanto que eu amei. Aí depois de... Como um hospital era perto de outro, eu acho que o tempo foi de meia hora, vieram buscar o outro. E eles foram embora. Passaram assim, eu falei, meu Deus, os dois ainda, né? Se eu tivesse me dado um filho, mas logo Deus deu 2 e Deus quer levar os 2, né? Os 2. Aí eles levaram ele, eu fui pro quarto, não permitiram
que ficassem o esposo comigo e todo mundo foi embora. Eu fiquei lá sozinha, chorando. O caminhão de lixo vai passar. E eu fiquei lá chorando. E eu me lembro que eu chorei tanto aquela noite, tanto. Isso, eu não lembro se era por volta de 6 horas, 7 horas da noite. Eu chorei tanto, pedi a Deus tanto pela vida dos meus filhos. Quando foi de madrugada, eu dormi chorando, gente, sem mentira. Parecia aquelas cenas de filme, assim, ó. Eu olhava pra janela e a lágrima escorria. Daí eu ouvi uma voz falando assim pra mim: você não crê em mim? Você sabe que eu ressuscito, eu levo, eu dou a vida a quem eu quero, eu tiro de quem eu quero, e você não acredita em mim tanto tempo que você tá na igreja, você não acredita em mim. Aí ele falou assim, a voz dizia assim ao meu coração: se você hoje disser pra mim que não acredita que eu posso ressuscitar, essa noite mesmo eu levo os dois de uma vez. E aquilo me arrepiou. Eu tava de costas assim, deitada pra porta, de costa pra porta, e eu senti como se algum escuro ficasse de frente pra porta. E eu fiquei com tanto medo assim que eu falei, não vou nem olhar. Tava todo mundo dormindo, as enfermeiras tudo fazendo lá, sei lá o que era de noite, eu não sei se era 3 horas da manhã. E eu fiquei, gente, me arrepiou a alma. E eu fiquei com tanto medo assim que eu falei, eu não vou olhar, porque vai que eu olho assim, tá a morte com o cajado, né, em frente à porta. Eu falei, eu não vou nem olhar, não vou olhar. E aquilo me assustou tanto que eu falei, Deus, eu acredito em ti, que seja feita a sua vontade. Se for pro Senhor levar, é porque era a sua vontade, mas se for pra mim ficar, então é a sua vontade. E Deus ainda falou assim: se você crê que eu ressuscito, você vai sair daquele hospital com seus filhos no braço. E eu falei, eu creio. E no dia seguinte me deram alta e me mandaram para o hospital que meus filhos estavam, que eles nasceram no Penteado, e o hospital que eles foram foi para Taipas. Chegou lá, era só notícia ruim, mas eu sempre acreditei em Deus. Meus filhos vai sair com vida, você prometeu. E entubaram o Gustavo, entubaram o Guilherme. O Gustavo ficou com infecção devido à demora do parto, porque a bolsa estava rompida, ficou 3 dias a bolsa rompida, entrando bactérias, e nisso afetou ele. Eles ficaram 28 dias internados, tomando antibióticos e tal. Eles não mamavam no peito, eles não tinham conseguido pegar o peito. Eles tinham parada quando dormiam, eles dormiam e paravam de respirar. Aí começava a pitar um monte de aparelho, entrava um monte de enfermeiro e cutucava eles, beliscava e pegava dali, pegava daqui, aí eles voltavam. E nisso foi. Eles ficaram 28 dias internados. E eles sempre, aí depois de não sei quantos dias, não sei se foi 2 semanas, aí elas falavam, mãe, vai lá pegar seu filho, vai, segura. Aí eu pegava aqueles toquinhos de gente assim, que não tinha nem posição pra ficar assim no colo, assim, tudo reganhado. E eu segurava, mas eles só dormiam porque os medicamentos eram muito fortes, eles dormiam. Era raras vezes que eu chegava e ele tava assim com o olho aberto, eu não sabia nem que cor que era o olho daqueles meninos. Raras as vezes que eu conseguia ver o olho deles. E eu sempre queria beliscar dali, corta, que eu preciso ver vocês, vocês são meu filho, eu preciso. Tentamos o peito, mas as crianças não pegavam, porque sempre quando eu ia lá, eles estavam com a barriga cheia, eles não me deixavam dormir no hospital, porque eles falavam que não havia necessidade. Eu levei uma bronca enorme, porque a médica queria que eu ficasse das 7 da manhã até não sei que horas no hospital, mas, gente, eu tava exausta, eu tinha acabado de sair de um parto, cesárea, no dia que eles nasceram, no outro dia eu já fui pro hospital, era todo dia, tirava leite, levava pra eles todo dia, que eles conseguiram, eu, graças a Deus, eu consegui amamentá-los até 1 ano de idade, e sempre tirando leite, levando e tal, e ela, você tem que estar aqui sempre, mas eu tava tão cansada, tão exausta, que eu só queria, sabe de uma coisa, ficar descansando. E no 28º dia,
no 27º dia, a médica chegou em mim e falou: olha, mãe, eles estão muito bem. Nisso, alguns dias antes, eu tirei um aparelho deles. Sabe aquele aparelhinho que eu falei? Que quando eles paravam de respirar, o aparelhinho se desligava. E eu fui no quartinho deles e eu falei assim, eu senti, algo dizia: tira esse aparelho deles pra ver como é que tá a saúde deles. E eu falava: eu não vou tirar, porque esse aparelho é o aparelho que permite que quando dê parada, assim, elas cheguem, né? Mas Deus diz assim: tira. E eu, pela fé, eu tirei. E você acredita que depois que eu tirei o aparelho do pezinho, ficava no pezinho, eles nunca mais tiveram parada. Nunca mais tiveram parada. E elas falaram assim: elas chegaram e falaram: nossa, tá sem um aparelhinho. Eu falei: caiu, né? Aí ela disse: eu vou deixar sem, eles estão bem, vou deixar sem. E nisso eles ficaram sem, no dia seguinte sem, não colocaram mais. Eu falei: não há necessidade de colocar, porque eles estão dormindo bem, estão respirando bem, tá tudo ok. O Guilherme foi desentubado não sei quantos dias, o Gustavo também. Aí foram tirando as medicações, tirando. No 28º dia, a médica falou assim: mãe, não, 27º dia. Falou: mãe, prepara a malinha deles que amanhã eles vão ter alta. Daí eu toda feliz, anuncio no Face: vai ter alta, vai ter alta, vai ter alta. Então, liga pra mãe, liga pra sogra, tudo vai ter alta, a gente se prepara que vai ter alta. Cheguei no hospital pra buscar os meninos. Assim que eu cheguei, ela falou assim: mãe, eu disse que ia ter alta, mas eu falei pra você que tinha uma chance de 1% de não ter. E foi o que aconteceu. Eles passaram mal a noite, não conseguiram dormir direito. Eles pararam de mamar. Eles não aceitavam mais não aceitam mais nenhum tipo de leite. Eles não aceitam na seringa, o leite volta. Eles não aceitam de maneira alguma. Eles estão desde ontem sem mamar. E eu, ai meu Deus, mas eu acreditei, eu falei: a promessa foi de Deus, Deus prometeu, então ele vai cumprir, na hora certa ele vai cumprir. Daí já fiquei triste, liguei: mãe, não vai sair e tal. Nisso eu fui pro mercado. Chegou no mercado, eu falei: Deus, já faz 28 dias que eu tô vivendo pela tua fé. Você disse que no momento certo meus filhos iam sair daquele hospital comigo. E hoje eu recebi a resposta que eles não têm mais previsão de alta. Aí eu falei: meu Deus, faz um milagre na vida dos meus filhos, porque eu quero sair hoje com os dois no braço. Eu não quero sair com um e nem com o outro, eu quero sair com os dois juntos. E eu orei no hospital. E quando chegou lá no hospital, a enfermeira falou assim: mãe, tá na hora deles mamarem. Você não quer dar o peito pra eles, pra ver se eles pegam, alguma coisa assim? Daí eu disse: quero. Aí foi a primeira vez. No 28º dia, eles pegaram o peito pela primeira vez. Daí eu coloquei, não sei quem eu coloquei um deles. E ele mamou, nossa, ele mamou muito, mamou. Tava acordadinho assim, aí dormiu, capotou. Daí coloquei na cama, peguei o outro mamou. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eles nunca tinham mamado. Aí dormiu. Só que aconteceu que ninguém acreditou em mim. Elas perguntaram: ele mamou? Eu disse: mamou. Aí elas não acreditaram que ele tinha mamado, porque como ele estava desde a noite anterior sem dormir, sem mamar, ela não acreditou. Ela falou: não vou dar alta, não vou dar alta, você tá com história, você tá com mentira. Aí eu disse: não, mas é verdade, ele mamou. Aí ela disse: não, eu não vou dar alta, sabe por quê? Porque vai chegar em casa, ele vai desaprender, vai acontecer alguma coisa, aí vem você de novo com a cara lambida: ai, ele tá sem mamar, e botando pra internar. E aqui é pra crianças que nasceram, que são recém-nascidas. A partir da hora que ele nascer, já não é mais aqui que ele vai ficar lá junto com as crianças de 3 anos, 4 anos, cheio de bactérias, sei lá qual tipo de bactéria que vai estar. Ela falou: não vou dar alta. Mas eu falei: meu Deus, eu não tô mentindo. Deus, tu sabes que eu tô falando a verdade, que o menino mamou, eu não tô aqui, né? Daí ela falou: você vai esperar a próxima mamada e eu vou enviar. Eles mamavam de 3 em 3 horas. Ela falou: eu vou enviar uma enfermeira que vai olhar pra ver se é verdade. Vou desse jeito mesmo, grossa, como sempre. Ela falou: porque acontece de mãe dizer que criança mamou, que mãe quer levar a criança pra casa. Chega no outro dia, tá lá querendo internar a criança, porque a criança não se alimentava, nem por nada, nem por sono, nem por nada.
Daí tal, quando chegou na hora da mamada, colocamos um deles e mamou. Daí pegou o outro, mamou, foi, eles estão mamando bonitinho. Daí chegou na médica e falou, aí a médica chegou e falou, e aí? Aí ela falou, eles mamaram bem, pegaram o peito direitinho, não vomitaram, então bom. Aí ela falou assim, então agasalha eles que eu vou liberar agora. Mas vai rápido, porque se me der na telha assim de 5 minutos, eu não assino a liberação. Aí eu corri e fei qualquer roupa no menino, dobrei eles, esse pequenininho, e fei um pano assim, não tinha nem a roupa da saída que meu marido tinha levado de volta, só pegaram um cobertorzinho fino, um lençolzinho fino, aquela saidinha, sabe, que sai fina. Era de noite, já era quase 7 horas. 7 horas parava a liberação, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Não, a entrada todo mundo entrava, só ninguém mais saía com criança. E ela assinou e eu saí correndo, meu Deus, foi alegria. Conclusão, após a saída dos meus filhos, eles nunca mais tiveram nada. Então, tiveram outros problemas que eu vou contar em vídeos seguintes. Mas por aqui é essa finalização de como eu descobri a gravidez dos meus filhos, como é que foi, né? Esse momento tão único e especial. Através da vida dos meus filhos, eu fui curada da depressão, que eu tinha muita depressão. Depois que eles nasceram, nunca mais eu soube que era depressão, graças a Deus. São alegria, eles dois são a alegria da minha vida. Eu agradeço muito a Deus e eu falo, meu Deus, eu passei por toda aquela prova, por toda aquela situação, mas a minha guerra eu venci. Eu cheguei ao final da guerra com a bandeira da vitória na minha mão e eles são a minha vida. Se eu pretendo ter mais filhos, eu não tiro a possibilidade assim, de ter mais, mas no momento a gente não quer, nem eu nem meu esposo, porque os meninos viveram muito assim em hospital, fazendo exame, etc e tal, e aí isso nos cansou. Mas se futuramente, quem sabe daqui a 10, 20 anos, só Deus sabe, se viesse outro eu não reclamaria, mas no momento não é o que a gente quer. Os meninos ainda estão novinhos, em janeiro já vão fazer 4 anos, então ainda vão fazer 4, então tá muito recente. Gente, obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo a vocês. E nunca desista dos sonhos de vocês. Se é aquilo que você propôs no coração, nunca desista, porque o Deus que promete é o Deus que assina embaixo e é o Deus que cumpre. Um beijão. Fica com Deus e